Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a este nosso segundo encontro para o estudo da obra Perispírito do Dr. Zalmino Zimmermann. Nós continuamos então, lembrando aos nossos amigos que estes encontros são semanais. Nós faremos para este primeiro capítulo 3 encontros e vamos, avisando aos amigos a programação para os próximos capítulos à medida que avançamos. Agradecemos o carinho, a presença, lembramos, que a nossa intenção é que as pessoas participem, enviem questões, sugestões, que nós possamos partilhar livros, ideias e, sobretudo, estudar de maneira muito profunda estes textos que são de um grande poder, conceitual e tem uma dimensão prática muito grande, como nós veremos ao longo do nosso estudo. Então, hoje é o nosso segundo encontro, nós vamos partilhar com os amigos o PDF que preparamos para hoje, né? Então, temos aí o nosso segundo encontro para o primeiro capítulo. Nós agradecemos com muito carinho a iniciativa, do programa Espiritismo e Vida, do nosso querido amigo Davi Ascenso, e damos as boas-vindas a todos aqueles que queiram, avançar conosco nesta jornada. Nós temos hoje um, na verdade, é um parágrafo, do texto do livro Perispírito, e nós lembramos, que fizemos na semana passada, falamos um pouco do conceito de perispírito, apresentamos o projeto, o vocabulário que estaremos usando, as referências, né? Vocês podem encontrar aqui na playlist este primeiro programa. Então, nos diz o texto: embora os estudos sobre o perispírito tenham sido sistematizados só a partir de Kardec, tem sido ele percebido desde épocas imemoriais, recebendo as mais diversas denominações no curso do tempo. E isso é muito interessante, porque se não fosse assim, o perispírito seria realmente uma ideia completamente nova. A versão que, a forma como ele é apresentado na doutrina espírita é realmente uma forma nova. Mas a ideia em si, ela já é muito antiga, né? E nós podemos retraçá-la desde eras quase imemoriais, né? Porque estão muito longe de nós. Então, nós vemos no texto tanto de Emmanuel, quanto de Leon Denis, de Gabriel Delany, nós vamos ver referências, às ideias que indicam uma percepção do ser humano com relação a este conhecimento. Lógico que assim tem sido ao longo da história. Nós temos, os grandes espíritos sempre tiveram a intuição da verdade, e nós vamos encontrar a ideia deste corpo espiritual, um intermediário entre a alma, a essência, o ser e o corpo físico, né? Em várias tradições espirituais, em vários filósofos, né? Não vamos detalhar muito, mas damos aqui mais informações do que será encontrado no livro. Por exemplo, a ideia do Mano Maya Kosha, né, da Índia Védica. Os Vedas são, né, essa coleção
de livros e de tradições espirituais de natureza realmente espiritualista, né, de fundo moral muito próximo àquele que nós adotamos. E na filosofia védica e no Vedanta, né, que é composto pelos Upanishads, esta grande coleção de textos antigos e extraordinários, né, da qual faz parte, inclusive, o Bhagavad Gita, o Mano Maya Kosha é a envoltura mental. Que interessante, né? Envoltura mental. Nós veremos André Luiz dizendo que se o perispírito forma o corpo, o perispírito, por sua vez, é formado pela mente, né? Então, eles dizem envoltura mental, o corpo da mente, uma das 5 camadas que envolvem o Atma, o eu verdadeiro. Vejamos que a ideia de corpos aqui está muito clara. Composta por manas, mente, inclui pensamentos, emoções, percepções e órgãos sensoriais. É mais sutil que o corpo físico, que é chamado Annamaya Kosha, mas menos sutil que as camadas superiores. Então, qual é a aproximação que nós temos aqui com o perispírito? Bom, o corpo mental, ele forma o perispírito. E nós temos nele o registro de memórias, né? E nós veremos que o Espiritismo amplia ainda muito mais essa ideia, né? Nós veremos ao longo dos nossos estudos, mas a ideia já está nas antigas tradições dos Vedas, né? Então nós vemos que não é assim tão novo. No Zendavesta, entre os persas, né? No zoroastrismo, eles falam dos baodas, né? Refere-se à consciência, intelecto interior ou despertar espiritual. Uma faculdade de percepção moral e divina seria o que permite ter consciência e memória. Bom, aqui a aproximação com o perispírito não me parece tão evidente assim, né? Nós lembramos sempre que quando fazemos um estudo, vamos também nós interpretar e transmitir a nossa compreensão. Embora sejam citados esses elementos do zoroastrismo, é claro que aquilo que permite ter consciência e memória, em parte, o perispírito está ligado à manifestação da consciência e à preservação da memória. Mas não me parece assim tão claro, né? Em todo caso, eles são citados pelos autores. O K, né, ou Bai dos sacerdotes egípcios, este sim realmente é muito evidente. Na cosmologia egípcia da alma, composta por múltiplos elementos, o K é a força vital ou duplo vital, a energia animadora que diferencia o vivo do morto, muitas vezes representada como um duplo protetor, o Pa ou Pá. É a personalidade ou alma móvel, aspecto individual que pode deixar o corpo, frequentemente como pássaro, viajar e interagir no além. Então, a ideia aqui de corpo espiritual é muito clara, né? Ambos evocam um envelope fluídico vital, K como vitalidade conectora, Ba como personalidade móvel que liga o espírito imortal ao corpo e permite sobrevivência e manifestação após a morte. Então, isso é muito interessante porque nas pinturas egípcias que encontramos hoje nas pirâmides, nos túmulos dos faraós, dos sacerdotes, nós vemos a representação de uma figura em branco, um duplo do faraó, por exemplo. E há nos livros, nós vamos encontrar isso nos livros de egiptologia com muita frequência. E percebemos ali, né, eles vão justamente indicar com esse nome, o Kaha, né, e ele é um duplo, é aquele que sobrevive ao corpo. Então, claramente, a ideia de perispírito aqui está muito evidente. O Ruach, na Cabala, né, na tradição cabalística judaica, Ruach
Espírito Santo significa sopro, vento ou espírito. Representa o nível médio da alma, né? Então vejamos bem, entre o vital animal e o divino, associado às emoções, ao intelecto moral e à influência divina animadora. Mais uma vez, aqui a ideia base é a de um elemento intermediário entre diferentes níveis do ser. Então, primeiramente, é importante destacar isto. Todas essas tradições vão considerar que nós somos multinível e vão sempre indicar que há uma conexão entre estes níveis, né? E é exatamente essa mesma ideia que o Espiritismo nos transmite com a noção de perispírito, né? Mas vejamos que isso já está em várias tradições. Nós temos o Kama Rupa no budismo esotérico e em tradições hindus, Kama Rupa, a forma do desejo, é o corpo sutil ligado a desejos, paixões e sensações. Associado ao reino dos desejos, Kama Loka, manifesta-se como veículo de renascimento impulsionado por apegos emocionais. Por qual razão nós reencarnamos? Porque nosso espírito não está ainda no nível de evolução que lhe permita escapar da reencarnação. E por que nós estamos nesta condição? Porque estamos conectados às coisas do mundo, aos desejos, às paixões. Então, o paralelo é muito interessante. É um paralelo direto ao perispírito como envelope fluídico impregnado de desejos que sobrevive à morte. Influencia a reencarnação e conecta sensações materiais e progresso espiritual. Então, nós vemos aqui que a ideia ela já está muito bem colocada, né? Ela já está muito bem apresentada. E é exatamente porque nós vivemos nessa condição de pessoas que estamos ainda ligados aos desejos, às paixões humanas, o nosso perispírito, ele está, né, marcado por estes registros, como a doutrina espírita nos explica. Inclusive registros que vão influenciar, né, o nosso futuro, mesmo os corpos que teremos mais adiante. O eidolon, né, o quema dos gregos antigos, né, imagem ou fantasma, representação sombria ou aparência da alma. Veículo da alma no neoplatonismo, corpo luminoso pneumático, intermediário entre a alma e o físico. Então vejamos bem, né? Mais uma vez aí temos o conceito de veículos sutis ou imagens que ligam o perispírito, né, à matéria, que ligam o espírito, perdão, à matéria. O Qi, né, na tradição chinesa, o Qi, na filosofia chinesa, taoísmo, sobretudo no taoísmo, o Qi é a energia vital, sopro ou força vital que permeia o universo e anima o corpo. Circula em equilíbrio em Yang, sustentando saúde, consciência e movimento. Aqui nós podemos dizer que ele espelha o perispírito como fluido energético sutil que conecta o físico, né, ao espiritual, organizando a vida e o equilíbrio. Porque é o equilíbrio, né, dessas forças que permite, né, as manifestações da vida física. Mas se nós formos estudar a tradição taoísta, nós veremos que é muito vasta, né? Aqui nós fazemos realmente uma aproximação muito rápida, né? São tanto o Vedanta, quanto a Cabala, quanto a tradição taoísta, são grandes tradições que em si mesmas levariam anos para serem estudadas completamente, né? Então, nós estamos aqui fazendo aproximações. O corpo espiritual também é identificado e assim chamado por Paulo, né, no Novo Testamento. Em 1 Coríntios 15, o soma pneumáticos, corpo espiritual de Paulo, é o corpo ressuscitado, imortal, incorruptível e saturado pelo Espírito Divino, contrastando com o corpo natural, que é o físico.
Bom, ele intui um envelope espiritualizado que persiste após a morte, transformado e ligado ao divino, semelhante ao perispírito, como sobrevivente semimaterial. Então, nós temos aqui a noção, né? Paulo de Tarso não tinha vocabulário, não tinha conceitos, não tinha uma ciência desenvolvida, mas ele foi capaz, com uma profunda intuição, que aliás o caracterizava, né? Uma inteligência muito aguda, de compreender que, bom, se você está vendo alguém e esse alguém não é físico, ele se manifesta, fala, é inteligente. Bom, nós estamos falando aí de um ser, né? Qual era a ideia mais próxima para um antigo fariseu? A de ressurreição. Então, é o corpo da ressurreição, o corpo ressuscitado, né? Mas Paulo não tinha elementos para ir muito além disso, mas ele já ideou a coisa, né? Ele compreendeu que havia essa realidade. Já mais recentemente, né, se nós cairmos aqui mais próximos do Espiritismo, nós teremos, né, a ideia de corpo astral, falada pelos hermetistas, alquimistas, esotéricos e teosofistas. Aqui temos a foto, né, da senhora Helena Blavatsky, é uma personalidade muito controversa, amada por uns, detestada por outros. Nas tradições herméticas, alquímicas e teosóficas, o corpo astral, ou linga sharira, é o duplo etéreo, o veículo sutil da alma, feito de matéria cósmica, servindo como molde vital para o corpo físico. A ideia é perfeita, né? A analogia direta, envelope fluídico astral que sobrevive à morte e une o espiritual ao físico. Então, Helena Blavatsky, Leadbeater, Anne Besant e vários outros, né? O Olcott, Coronel Olcott. Nós temos vários esotéricos e teosofistas que adotam e compreendem perfeitamente bem tudo isso, embora usem uma terminologia toda derivada do Vedanta, da Índia, que é muito indigesta, aliás, mas eles seguem essas tradições, mas a ideia está aí e ela reflete a mesma concepção, a mesma realidade, a existência de um duplo etérico, né, que é feito de matéria cósmica, nós chamamos isso de fluido cósmico universal, e serve como um molde vital para o corpo físico, né, exatamente a função do perispírito. Paracelso falava do corpo sidéreo. Na filosofia alquímica de Paracelso, o corpo sidéreo, né, o corpus siderium, é o corpo etéreo formado por influências estelares e essências vitais, veículo astral interno que liga forças cósmicas ao físico. Bom, semelhante, né, como envelope cósmico fluídico que organiza a vida corporal e persiste sutilmente. Nós temos o aerossoma, não encontramos muito material sobre isso, né? São os neognósticos. Nós sabemos que os gnósticos eram as seitas cristãs dos primeiros séculos que tinham uma visão bastante atípica e que a igreja, à medida que a teologia católica vai se formando, começa a combater de forma muito intensa, né? Mas também eles tinham, né, uma ideia mais ou menos que se aproximava do que nós chamamos de perispírito, mas não conseguia achar, por exemplo, indivíduos ligados a essas tradições. Quem seriam os novos gnósticos, né, os neognósticos? Gente como Giordano Bruno, talvez. Nós não encontramos assim referências muito grandes a isso. Já Leibniz, bom, Leibniz é provavelmente se não o homem mais inteligente, né, do seu século, é um dos mais. Certamente um gênio em todos os níveis em que operou, né? E este gênio, em várias das suas obras, ele fala, né, a ideia de matéria elástica e fluida, permeada por éter.
essa substância de base, né, que era chamada de éter, com corpos como agregados de mônadas em harmonia fluídica. Fontes espíritas o associam ao corpo fluídico como envelope sutil intermediário. Talvez seja uma aproximação um pouco forçada, não, né, mas há ecos da ideia do perispírito, né, como envelope fluídico que organiza a vida física. Esse homem era um grande gênio, um homem de grande intuição, co-criador do cálculo diferencial integral com Newton. A notação que nós usamos no cálculo ainda é a dele, né? E era realmente um gênio, né? E ele tinha já essa intuição, com certeza, porque era um homem muito bem informado, né? O Baraduc, né, fala do Somod nas pesquisas de Hippolyte Baraduc, século XIX já. Somod é o quadro fluídico ou esqueleto da alma nutritiva, estrutura sutil do fluido, de fluido ódico vital, com almas celulares, parte da aura humana. Um pouco confuso tudo isso, né? Mas ele fala aqui de um organizador fluídico, né, vital, um esqueleto vital. E essa ideia, ela foi expressa como era possível para a época, né? Nós não tínhamos sequer vocabulário para falar dessas coisas. O mediador plástico de Codsworth, ele é alguém que nos fala, né? Ele é um platonista, né? E no The True Intellectual System of the Universe, ele descreve a natureza plástica como princípio intermediário divino que organiza a matéria de forma plástica, sem intervenção direta de Deus, unindo a alma e o corpo. Bom, sem intervenção direta de Deus, porque, como na concepção espírita, Deus não precisa estar, né, costurando o tempo todo as coisas, ele criou um sistema que funciona por si mesmo, baseado em leis. A aproximação com o perispírito, bom, ele intui aqui, né, o Cudworth é um mediador que modela o físico a partir de estruturas espirituais. E essa ideia, ela é uma ideia que está hoje mesmo presente, como nós veremos daqui a pouco, na ciência moderna, né? E aí nós temos o modelo organizador biológico, que aqui já estamos falando de perispírito, né? O MOB, do Dr. Hernani Guimarães Andrade, é um engenheiro brasileiro que fez um trabalho de pesquisa muito sério e deixou uma obra muito interessante que nós vamos citar várias vezes. No Espiritismo contemporâneo, Hernani Guimarães Andrade define o MOB, né, modelo organizador biológico equivalente ao perispírito, né, mas é um molde espiritual que organiza o desenvolvimento biológico e reencarnações. Então, ele dá esse nome específico para esta finalidade específica. O perispírito tem muitas outras, né, atribuições, como nós veremos, mas ele aqui foca mais neste aspecto, né? Organiza o desenvolvimento biológico e a reencarnação. É um sinônimo explícito, né? Ele chama de modelo organizador biológico, mas é só um sinônimo para perispírito, né? Pois o próprio Dr. Andrade, né, o pesquisador, ele identifica, ele está falando de perispírito, nós sabemos disso. Ele era espírita. Esses conceitos, apesar das diferenças culturais, convergem na intuição de um intermediário sutil entre o corpo imaterial e o corpo material, permitindo sensações, movimentos, sobrevivência pós-morte e evolução espiritual. Exatamente o que Kardec sistematizou como perispírito. Então, isso é fantástico, né? Porque a ideia de modelador biológico não é necessariamente só de Hernani Guimarães Andrade. Nós sabemos que outros cientistas, outros biologistas expressam essa mesma ideia, né? Inclusive veremos na sequência um deles. E a ideia está mais viva do que pensamos. Não vamos citar aqui hoje, mas nos trabalhos que seguem nós citaremos, né? As pesquisas de Harold Saxton Burr,
nós citaremos sobre o corpo bioelétrico, nós citaremos os trabalhos de Michael Levin e de outros pesquisadores que estão provando praticamente a ideia, né, de um corpo que modela a biologia natural, não só humana. E um deles, né, é o Rupert Sheldrake, com os campos morfogenéticos, né? Então, aqui a ideia que o Dr. Hernani já está falando e expressando também nos seus textos. Este é um autor que está entre nós, ele é um homem que participa de muitas, podemos encontrá-lo em lives na internet, e hoje em dia com os recursos de tradução, provavelmente pode-se ouvi-lo na língua que quiser, mas sua língua é o inglês, né? Então, o que seria a concepção de campos morfogenéticos de Sheldrake? Bom, ele é um biólogo britânico, ele apresentou sua teoria dos campos morfogenéticos, ou campos mórficos, em seu livro A New Science of Life, de 1981, propondo uma explicação alternativa para o desenvolvimento e a organização de formas na natureza. Esses campos são estruturas invisíveis e organizadoras que atuam como moldes ou campos de forma para sistemas biológicos e não biológicos, como organismos vivos, cristais e moléculas. Eles não transmitem energia, mas sim informação, operando através do espaço e do tempo sem perda de intensidade. Bom, tudo isto nós estamos fazendo o resumo de um histórico das aproximações. Teríamos que ter um tempo, né, e talvez tenhamos mais à frente, para discutir de maneira mais detalhada essas ideias. Por exemplo, quando ele diz que atuam como moldes ou campos de forma para sistemas biológicos e não biológicos, aí eu já tenho algumas dúvidas. Por exemplo, os cristais são não biológicos, né? Mas tem uma forma definida, mas essa forma é muito bem explicada pela química, né? É todo um jogo de forças que dispõe, né, a estrutura dos átomos de maneira a formar a estrutura com menos repulsão, né, entre os componentes que estão conectados, né? Então, por que o carbono é tetraédrico, né? Por exemplo? Não, é porque é a forma espacial que dá menor repulsão entre quatro ligantes. Mas já para moléculas, por exemplo, ou para a estrutura de uma árvore, de uma planta, porque ela se reproduz e imita, e faz sempre aquele mesmo esquema, né? Então ele diz, tem um campo que gera isto na natureza, né? O campo mórfico. E essa ideia se aproxima um pouco do mundo ideal de Platão, das concepções espíritas, e é uma ideia muito interessante, né? Que reflete bem aquilo que nós pensamos, porque quando nós falamos de evolução em dois mundos, como fala André Luiz, nós estamos falando destes campos que evoluem, né, ao longo do tempo e que muitas vezes as alterações são feitas no campo mórfico, né, ou espiritual, ou perispiritual, e se manifestam na vida física e vice-versa. Então, veremos, né, ainda mais, por exemplo, o conceito-chave aqui é a ressonância mórfica, uma forma de memória coletiva da natureza. É, por exemplo, né, padrões de forma, comportamento ou organização que ocorreram no passado influenciam eventos semelhantes no presente e no futuro, tornando-os mais prováveis de se repetir. Por exemplo, se um rato aprende uma tarefa em um laboratório, ratos subsequentes, mesmo em outros lugares, tendem a aprender a mesma tarefa mais rapidamente, devido à ressonância acumulada no campo mórfico da espécie. É como se o que eu aprendi aqui, né,
mexesse essa, vamos supor que nós estamos numa piscina, né? E quando eu mexo na água, que as ondas se propagam e se comunicam por ressonância. Alguém lá do outro lado entra em ressonância com essa onda. E é claro que a ideia, né, de alma-grupo, por exemplo, como temos no Espiritismo, está dentro desse contexto, né? Então ele diz, Sheldrake sugere que esses campos evoluem com o tempo, incorporando hábitos da natureza e explicando fenômenos como desenvolvimento embrionário, instintos e até padrões sociais. A teoria é controversa na ciência convencional, mas tem sido testada em experimentos sobre aprendizado coletivo e cristalização. Em resumo, os campos morfogenéticos são campos informacionais que guiam a morfogênese, formação de estruturas, e o comportamento baseados em uma memória inerente à natureza, desafiando visões puramente materialistas. Então, aqui nós temos muita coisa, né? Muita coisa interessante. Nós estamos falando de um cientista vivo que está atuante, que publica muito, tem vários livros muito interessantes e que vale a pena ser conhecido, né? Então, isto não está no estudo, né? Não é citado pelo Dr. Zalmino, mas nós o incluímos porque já está também, já podemos falar deste elemento como um elemento histórico, né, no avanço das ideias que confirmam o perispírito. A teoria, lembrando que estes indivíduos, né, não Michael Levin, Harold Saxton Burr e outros, eles não sabem nada, né, de espiritismo, como outros pesquisadores hoje no mundo, né, que às vezes conhecem um pouquinho, mas não falam realmente muita coisa. A teoria de Sheldrake se aproxima do perispírito em vários aspectos, especialmente, né, quando vê os campos mórficos como uma explicação científica para a estrutura, né, da matéria, na verdade. Função organizadora, ambos atuam como moldes invisíveis que ditam a forma e o desenvolvimento biológico. Os campos mórficos organizam células, tecidos e organismos via ressonância, semelhante ao perispírito que modela o corpo físico durante a encarnação e o desenvolvimento embrionário. O perispírito funciona como um campo, né, magnético, mento eletromagnético, como diz André Luiz, numa estrutura, né, um termo muito claro, e ele, como a limalha de ferro se organiza, né, sobre um campo magnético, assumindo a forma desse campo magnético, o corpo, né, a genética humana, ela é como que um piano que vai ser tocado por este campo magnético, né, formando aquele corpo que está reproduzindo, na verdade, aquelas linhas de energia. Também tem um papel na memória e influência coletiva. A ressonância mórfica carrega uma memória coletiva de padrões passados, influenciando novos organismos ou comportamentos. Isso ecoa o perispírito como sede de memórias espirituais e traços acumulados de vidas passadas, que se manifestam no corpo atual e evoluem com experiências. Bom, nós não sabemos se há uma memória coletiva, né? No sentido. Isso é algo que cabe ainda uma discussão muito grande, né? Mesmo essa ideia de inconsciente coletivo, há muita imprecisão nisso tudo. Nós temos algumas ideias a respeito disto, alguns textos que conhecemos a respeito, mas por hora nós vamos deixar, né? Nós vamos voltar a isso mais tarde. A natureza sutil e não material. Os campos mórficos são informacionais e invisíveis, estendendo-se no espaço-tempo sem serem puramente materiais, similar ao perispírito como um corpo fluídico ou energético que liga o espiritual ao físico, persistindo além da morte.
e influenciando reencarnações. É claríssimo, né? É realmente claríssimo aqui que já começa-se a sair da ideia de uma estrutura puramente física que coordena a natureza, os eventos biológicos, a organização e estruturação dos corpos. Então, nós estamos avançando. Precisamos ainda de muito trabalho, mas já estamos avançando. E aqui nós nos permitimos um comentário, nós discordamos de alguns amigos que dizem, nós temos que ter uma ciência espírita, né? Não, nós temos que ter ciência, orientada pelo paradigma espírita, né? Que vai utilizar as estruturas, os recursos, as metodologias e vai desenvolver novas estruturas metodológicas para estudar tudo isso. Mas ou o que nós temos no Espiritismo são leis da natureza e vale para todo mundo, ou de que adianta ter uma ciência espírita, né? Para nosso reconforto pessoal, né? E não tem sentido. Então, a ciência do mundo terá que sofrer uma mudança de paradigma. Ela terá que adotar o paradigma espiritualista, porque senão nós vamos continuar batendo cabeça, porque já chegamos à época, né, em que as anomalias não são mais explicadas pela ciência oficial e elas se acumulam, né? Estão se acumulando todo dia. Nós não sabemos como responder ao fato, por exemplo, de que uma pessoa que volta, né, que é ressuscitada, volta com memórias quando seu cérebro estava inativo. E essas memórias se confirmam, né? Ela foi a tal lugar, visitou tal pessoa, e você liga, a pessoa estava fazendo exatamente o que ela falou que estava. Ela ouve conversas, ela descreve situações, ela encontra pessoas que não sabia quem eram, e tudo isso se confirma. Então, como é possível se toda a percepção humana é baseada no corpo e nas sensações, e passa pelo cérebro, e este tem que estar ligado para tudo isso? Como é possível que isso aconteça? Não tem como, né? Então, nós aqui temos, né, uma primeira estrutura destes elementos. E nós fazemos, então, essas ideias, claramente, né? Nós estamos tocando aqui numa série de coisas que serão exploradas de maneira mais aprofundada à medida que nós avançamos. Por exemplo, já estamos falando aqui de propriedades do perispírito, embora ainda não tenhamos apresentado essas propriedades. Então, pedimos aos nossos irmãos que tenham paciência, que tenham compreensão, porque nós vamos ter que fazer idas e vindas, né? Por exemplo, função organizadora do perispírito, né? Ou a ideia do modelo organizador biológico do doutor Hernani Guimarães Andrade, né? Como mostramos aqui, né? Então, aqui nós já estamos falando de características e de funções do perispírito, né? Lógico que estas ideias são ideias que nós vamos estruturar um pouco mais, elaborar um pouco mais, mas em muitos momentos nós vamos fazer estas idas e vindas, porque esses conhecimentos estão todos conectados, né? Mas aos poucos nós vamos diferenciando cada coisa, organizando cada coisa, né? E aqui nós estamos apresentando ideias que mostram que a ciência moderna ela já alcançou, em grande medida, né, uma compreensão mais elaborada e ela está em busca, né, ela está em busca de entender, por exemplo, esse grande mistério que é o fato de que nós não sabemos explicar por que, né, os corpos humanos se formam como se formam.
E por que há na natureza certas criaturas, como as salamandras, por exemplo, que você corta, né, um pedacinho lá do rabinho do bicho, da cauda, e ela cresce novamente. Então, como é que ela sabe até onde crescer? Como é que ela sabe onde parar? Como ela sabe estruturar aquilo? Então, nós estamos diante de um questionamento hoje que ele é inevitável. A ciência não sabe explicar isso. O aparecimento das doenças, por exemplo, está muito claro que nós temos está claro, comprovado, que existe uma influência do pensamento e das emoções sobre o corpo físico. Nós só de nos imaginarmos numa situação de perigo, o nosso corpo é, desenvolve uma série de reações, como a produção de hormônios, como cortisol e outros, né, adrenalina. Então, um pensamento, uma vivência emocional imaginativa gera consequências físicas. Como? Ah, porque diz, mas por quê? Como? Em que momento o pensamento entra em contato com o sistema cerebral e dispara o processo que vai fazer as glândulas ordenar a produção de tais hormônios? Como isso é feito? Nós não sabemos. Nós não podemos confundir saber que acontece com entender como acontece. São duas coisas diferentes. Nós já sabemos que acontece. Os casos de efeito placebo e nocebo, por exemplo, são pesquisas vastas que mostram claramente que nós temos uma influência da mente sobre o corpo humano que pode ser algo assustador, né? Então, os trabalhos do Dr. Mario Beauregard, por exemplo, ou Schwartz nos Estados Unidos, ou Lisa Miller também nos Estados Unidos. Nós temos pesquisadores no mundo inteiro hoje, né? Van Lommel na Europa, temos na França também. Estes pesquisadores estão levantando conhecimentos que na concepção espírita já estão apresentados há quase 2 séculos. Mas a ciência vai fazer o seu caminho, ela vai fazer o seu percurso, ela vai avançar com os seus recursos, eles vão dar outros nomes àquilo que nós já conhecemos. E nós vamos ter que fazer esse ajuste para podermos integrar estes conhecimentos, porque já na época de Kardec e pós-Kardec, nós já vivenciamos esse problema, né? Dr. Charles Richet, eh, Dr. Banks, Joseph Banks e outros, eles não se deram ao trabalho de ler Kardec como deviam, né? Então vão criar toda uma terminologia que, bom, nós chamamos, né? Eles vão chamar de telecinesia e nós chamamos de efeitos físicos, né? Então nós temos que ajustar o vocabulário, saber do que estamos falando. E em ciência, felizmente ou infelizmente, né, nós temos que viver com o mais recente, adaptando o resto. Já se nós estivermos falando de filosofia, de literatura, bom, os textos antigos são insuperáveis, né? Nós não temos hoje um Dante, um Shakespeare, né? Muito raro. Alguém que apareça com a grandeza desses autores, um Platão, né? A filosofia ocidental às vezes chega a ser, quando se pega, né, o que se chama hoje de filósofo nas academias, bom, e você compara com Platão,
um Aristóteles, um Sócrates, né? Nós ficamos quase com piedade, porque realmente não tem comparativo. No entanto, eh, nós, quando vemos ciência, bom, a ciência, ela, o que foi feito de mais recente é aquilo que deve ser incorporado, porque responde aos critérios mais avançados de metodologia, de concepção. Então, na área toda da parapsicologia, da psicologia, dos estudos psíquicos, né, nós temos muita coisa, mas eles vão dar nomes que são, né, criações desses cientistas. Dr. Richer, por exemplo, Charles Richer, né, ele vai criar o termo ectoplasma, e que nós adotamos, porque Allan Kardec não havia criado um termo. E outras vezes, Allan Kardec criou terminologia como essa, né, do perispírito. Mas nós não vemos, né, a sua utilização por alguns indivíduos da ciência. Inclusive, é necessário compreender que gente como Charles Richer, William Crookes, né, e outros, eles não tinham nenhum compromisso assumido com doutrina espírita. Eles não tinham ideia da estrutura conceitual que Allan Kardec já tinha disponibilizado. Eles não perceberam isso. Eles estavam interessados nos fenômenos e em entender estes fenômenos e mesmo em tentar explicá-los a partir do paradigma vigente à época, que é o mesmo até hoje, o paradigma materialista. Então, nós vamos ver explicações, né? Por exemplo, como as do Dr. Flournoy, e outros que vão atribuir ao inconsciente, né, as ideias subliminais, a comunicação dos espíritos, mas, né, nós sabemos que tudo isso é bolha de sabão, porque como é que você explica as materializações, o movimento de corpos, a escrita direta, né, esses espíritos se materializam. Aí, o médium que escreve numa língua que não conhece, como ele pode ter no subconsciente dele uma língua que ele nunca conheceu? Espíritos que escrevem, né, e trazem informações que nem o médium nem os assistentes sabem. Então, nós sabemos que isso não tem sentido. Embora fosse o papel de muitos desses cientistas, inclusive se opor às ideias espíritas. Nós não temos problema com isso. Nós só não gostamos de é, desonestidade, né? Porque você tem uma coleção de fatos que, que sugerem fortemente a comunicação espiritual, a identidade dos espíritos. Isso nós não vamos nem falar de Chico Xavier, claro, né? Porque aí é covardia, né? Quando você pega as milhares de cartas recebidas por Chico e alguém ainda ouse dizer que os espíritos não se comunicam, isso é má vontade ou desonestidade, ou ignorância pura, né? Quem quer que tenha, se der o tempo de analisar, vai saber que é evidente, né? Então, Chico teria que ser um Deus para saber como funciona, né? Buscar todas as informações que buscou no inconsciente de todo mundo, né? E trazer informações que nem a família às vezes sabia, né? Ah, não uma vez, centenas de vezes. Então, nós não temos. Aí, o que que nos diz o princípio, né, da navalha de Ockham? Ele dizia que entre duas explicações, aquela que é a mais simples deve ser adotada. Então, nós vemos um malabarismo feito por cientistas e religiosos e filósofos para fugir e não aceitar as ideias espíritas, mas é malabarismo, né? Porque você está inventando, né? Como dizer, por exemplo, que
Ah, porque eu vou lá no cérebro da pessoa e estimulo a área na qual ela tem a sensação de estar fora do corpo. Então, isso explica a saída do corpo ou que se vive na sensação de morte eminente. Não, peraí. Você ter no cérebro, você está invertendo a causa e efeito. Nós termos no cérebro uma peça anatômica que responde a uma função, não quer dizer que ela provoca a função. É como dizer que porque o carro anda, né, ou ele tem motor, é, ele funciona por si mesmo, ele criou a si mesmo, ou ele produz o motorista. Não tem sentido, nós estamos invertendo a causa e efeito aqui. É como as pessoas que dizem que, quando nós estamos apaixonados, aparece uma série de substâncias, de hormônios que nos fazem sentir bem, então, se eu injetar esses hormônios na pessoa, ela vai passar a amar alguém? O fato de que nosso corpo produza substâncias ou reaja a estas substâncias ainda não explica por que nós amamos alguém. E por que tudo isso acontece e como tudo isso acontece. Então, no mínimo, nós temos que ter um pouco de humildade, né? Um pouquinho de humildade. Nós vamos citar, né, nós nos trabalhos que estaremos fazendo, nós vamos citar estudos que estão avançando muito, né, na confirmação das teses espíritas. E repito, nós não temos medo de contestação, né? A fé verdadeira é aquela que encara a razão em qualquer época da humanidade. Se nos disserem que não tem sentido, bom, então nos provem, né? E aí nós vamos ter que lembrar que vale a pena estudar um pouco filosofia da ciência, né? Então nós estamos diante de um paradigma que é o paradigma materialista, que é, na verdade, irracionalista, que é, na verdade, extremamente poderoso. Não temos razão nenhuma para discordar disso. E que tem produzido ao longo destes últimos 3 séculos uma ciência poderosíssima, que, justamente por funcionar, está nos levando às fronteiras de suas possibilidades. E isto significa que nestas fronteiras o paradigma se esgota. Ou ele incorpora alterações, ou ele vai passar, né, aquela fase de ciência ad hoc, como diz Lakatos, né, ou Lakatos, in Lakatos, quando você começa, né, para preservar um programa de pesquisa, você começa a fazer, né, o que a gente pode chamar de forçação de barra, né? É como dizer que a experiência de morte iminente é falta de oxigênio no cérebro. Isso é muito interessante, né? Você fica hiperlúcido, viaja no tempo e no espaço em milissegundos, a uma velocidade que a teoria da relatividade não permite. Você adquire informações e conhecimentos que no seu estado normal, plenamente oxigenado, você não obtém. E aí, quando você falta oxigênio no cérebro, isso explica, né, o fenômeno. É claro, né, que se nós pegarmos aqui a navalha de Ockham, nós vamos ver que não tem sentido isso, né? É forçação de barra, em bom português. Então, nós tenhamos humildade, né, e
E também não queremos que a ciência aceite tudo de pronto, mas que haja boa vontade, né? Haja abertura. Eu vejo algumas pessoas, né, professores universitários, fazendo bons programas de ciência na internet. Lembro de um aqui, de uma federal aí de São Paulo, né? Eu sigo os programas, né, vejo lá as coisas que ele fala de ciência, muito interessante, tudo, mas a hora que eles começam a querer combater, né, a espiritualidade, em muitas coisas eles têm razão, porque tem muita papagaiada por aí também, né, que não tem fundamento nenhum, não tem, né, mas eles nunca estudaram o espiritismo seriamente. Não como fizeram Frederic Myers, Okorovites, Camille Flammarion, Charles Richer, William Crookes, César Lombroso, Aksakov, né, Bozano. Nós vemos gente que nunca estudou e eles estão cheios de opiniões, né? Então, nós temos, né, que ter um pouco de bom senso. É como se nós tivéssemos hoje uma ciência pronta, não está pronta, né? A física quântica de que se fala tanto é uma ciência incompreensível, né? O próprio Niels Bohr falava, quando você achar que entendeu física quântica, cuidado, porque é provável que você não tenha entendido nada, porque a complexidade da coisa é tão bizarra que você é capaz de medir. Inclusive tem a linha, né, dos teóricos da quântica que dizem, mas eu não quero saber da teoria, eu meço e funciona, isso me basta. E outros que querem entender, né, que história é essa de dualidade onda-partícula? Que história é essa de não localização? Né? Que história é essa de influência entre dois corpos, entre duas partículas a milhares de quilômetros, quando a teoria da relatividade diz que isso não é possível? Né? Então, não estou questionando o fenômeno, mas dizer que nós entendemos tudo, nós não entendemos. Agora, quando uma pessoa em estado de morte vence o tempo e o espaço, se desloca milhares de quilômetros e está ao lado da mãe, do pai, que está em outro continente, porque pensou neles, ouve o que estão dizendo, vê coisas, diz como estava o lugar, que pessoas estavam ali, volta, conta isto e depois isto é comprovado, nós temos que ter uma explicação e essa explicação não está na ciência atual. Não está. Porque na ciência atual, o cérebro é uma estrutura que cria a alma, que cria o pensamento, e o pensamento e a consciência são dependentes do cérebro. Se ele está inativo, como é possível que uma parte do nosso ser tenha ido parar do outro, lá na Austrália, e ouvido conversas, visto coisas e contado tudo isso, e tudo isso se confirma? Então, o paradigma atual não tem. A memória, por exemplo, não tem explicação. Nós não sabemos como funciona. E aí, os muito precipitados, né, eles vão dizer, não, mas no cérebro tem uma parte. Não, o cérebro tem muitas partes no cérebro que correspondem a funções que eh, são, na verdade, o fruto da especialização biológica ao longo dos milênios, milhares de milênios. E nós compreendemos isso perfeitamente, né? O que mostra que, como diz André Luiz, no livro No Mundo Maior, né, quando fala do cérebro triuno,
E quando fala que nós ainda estamos vivendo no andar de baixo dos instintos e da nossa pré-história espiritual, e no andar, né, do meio, que é o presente, mas raramente nós mergulhamos, né, somos capazes de acessar a casa que já está morfologicamente disponível, mas ainda não habitada, né, que é o cérebro superior, né, este do ser que evoluiu para não mais um animal, né, que pensa e reage, mas um ser espiritual que vive, né, plenamente uma vida consciente e espiritual. Então, meus irmãos, nós temos muita coisa diante de nós e eu acho que serão reflexões muito ricas, muito interessantes. E nós vamos aos poucos avançando, né? Na semana que vem, nós vamos, se eu posso aqui me. Na semana que vem, nós vamos, né, avançar para o capítulo um ainda, terceira parte, falaremos da natureza, né, do perispírito, e aqui nós procuraremos enfocar qual é a estrutura dessa matéria, do que é feito o perispírito, né? E nós temos aqui já para dar um aperitivo, se assim podemos dizer, né? Essa frase de Allan Kardec que diz: no conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. E isto é a mais pura verdade. Eu diria que o perispírito, a ideia do perispírito, é provavelmente a ideia mais revolucionária que nós temos, conceitualmente falando, hoje, disponível para entendermos o ser humano e a vida em geral. E nós teremos que aprofundar conceitualmente e cientificamente a busca desta estrutura, porque se ela é semimaterial, nós temos que descobrir um jeito de entender o que é isto, como é isto e como alcançar o perispírito, né? Nós vamos avançando, né? Nós hoje vamos finalizando por aqui. Como dissemos, vamos fazer estudos que terão entre 1 hora e 1 hora e 15, com a possibilidade de, às vezes, ser um pouco menos, às vezes um pouco mais. Mas hoje nós fizemos a parte histórica, mostrando que o perispírito tem, né, ou ideias muito claras que já foram expressas, como vamos ver em alguns elementos dessa história, e em outros de uma maneira muito intuitiva. E agora a própria ciência se junta, né, às ideias espíritas de uma maneira muito clara, com pesquisas que falam, né, de um modelo organizador biológico, pesquisas que falam, né, de um campo morfogênico. Então, nós estamos realmente avançando. Hoje tocamos em geral nesse aspecto histórico e na semana que vem nós vamos entrar na questão da natureza do perispírito. Nós agradecemos com muita alegria, com muito carinho, né, a presença de todos aqueles que estarão nos acompanhando. Envie suas mensagens, questionamentos, né? Vamos enriquecer o nosso bate-papo. Nós estaremos prestando atenção naquilo que os nossos amigos quiserem enviar e não prometemos responder tudo, né? Porque seria pretensão, mas tudo aquilo que pudermos faremos com muito carinho e pesquisaremos e traremos aos irmãos e amigos que estão participando conosco. Então, nós agradecemos e finalizamos por hoje o nosso segundo encontro, convidando a todos
né, para estarmos juntos no nosso terceiro encontro na semana que vem. Um grande abraço, que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre.